Olá, como estão? Tranquilos? Hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre educação financeira novamente, né? E falar como as decisões do governo elas podem influenciar na nossa vida financeira. E esse garanto para vocês que é um dos pontos primordiais para iniciar a virada de chave, começar a acompanhar mais a agenda do governo, as notícias governamentais, para que a gente saiba como anda tanto a economia do país quanto a nossa economia pessoal, se os preços eles podem vir a subir nos próximos meses e assim por diante. E para um ponto mais avançado da educação financeira, os investimentos, os gastos governamentais, as decisões do governo, elas são extremamente importantes para a gestão da sua carteira. Vamos lá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, falar como as decisões do governo elas podem influenciar no nosso financeiro, no nosso patrimônio e assim por diante. Então a gente vai entrar um pouco em conceitos sobre macroeconomia. Só que eu não quero trazer tanto esse termo macroeconomia aqui pra gente para que não fique confuso. Mas basicamente, macroeconomia são as decisões do governo a respeito do âmbito econômico, a respeito do total da economia. Então, quais são os indicadores que influenciam, que gerenciam essa macroeconomia, entre aspas? Taxa Selic, inflação e vários outros, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre Selic e inflação, certo? Então, primeiro, qual a relação entre gastos e valor da moeda, tá? Entre gastos, eu quero dizer do que? Entre gastos do governo em si. Então, vamos pensar o seguinte, até um assunto polêmico, principalmente no Brasil, né? O governo em si, nesse ano de 2023, ele vem gastando muito, ou seja, a arrecadação fiscal dele, o que ele ganha em tributos, ela não está sendo suficiente para suprir o quê? Os gastos do governo. Quando eu digo gastos, na grande maioria de um governo de esquerda em si, são a forma que eles têm para dizer, vou colocar entre aspas isso também, porque é um assunto bem polêmico, que estão ajudando as minorias, estão dividindo a renda do Brasil e assim por diante. Só que o que eu quero trazer hoje é que isso pode ser prejudicial para o nosso financeiro pessoal, tá? E das empresas e assim por diante, tá? Por quê? Quando o governo ele gasta mais do que ele arrecada, o que acontece? A inflação, que é o aumento dos preços, o aumento exacerbado, sem controle dos preços, ela começa a subir. Ou seja, os produtos, os serviços, enfim, tudo que está dentro da economia, teoricamente, ela começa a subir seu preço. Lógico que não é sempre tudo. Existem algumas variantes que podem cair, enfim, tudo depende de vários fatores. Mas para uma explicação básica desse vídeo, a gente pode falar que teoricamente tudo sobe, tá? Por quê? Porque o governo está gastando mais, ele está colocando mais dinheiro dentro da economia. E quando ele está gastando mais do que ele arrecada, a gente pode usar o termo de que ele está imprimindo dinheiro, teoricamente. É um termo utilizado para falar dessa prática de gastar mais do que arrecada, tá? Então, quando o governo ele imprime dinheiro, ele coloca mais dinheiro dentro da economia, e quando ele coloca mais dinheiro dentro de uma economia, o que acontece com o valor do nosso dinheiro, com o valor do real? Ele diminui. Então, se a nossa moeda ela desvaloriza e os produtos eles valorizam, obviamente, o que acontece? O nosso poder de compra ele fica menor. Então, isso, pensando na economia, no financeiro pessoal, é extremamente corrosivo para qualquer cidadão, seja ele principalmente os mais pobres, né? Porque os mais pobres são os que sofrem com esses aumentos de preço, tá? Então vamos pensar o seguinte, inflação subindo, o nosso poder de compra cai, obviamente o poder de compra caindo, o valor do nosso dinheiro, o valor do nosso salário, ele cai, tá? Então quando vocês ouvirem notícias na internet, o governo, igual existe muito nesse segundo semestre, primeiro semestre de 2023. O governo vem gastando mais do que está arrecadando. Ou seja, o governo ele gasta mais do que ele arrecada. Então vamos pensar o seguinte, se uma empresa ela gasta mais do que ela fatura, por exemplo, o que acontece com essa empresa? Ela
fale, certo? Ela tem uma defasagem, ela tem prejuízos operacionais, ela tem prejuízos dentro do âmbito financeiro dela. E se o governo ele gasta mais, quem tem prejuízos? Nós, cidadãos, certo? Então esse é um clique muito importante que todo mundo tem que ter, tá? Se o governo ele imprime dinheiro, se o governo ele gasta mais, quem sofre somos nós, cidadãos, certo? Então é muito importante a gente ter esse conceito nesse sentido, tá? Então o governo gastando mais, a inflação sobe e o valor do nosso dinheiro cai. Já quando o governo ele gasta menos, tá? Ele é um governo superavitário, vamos dizer dessa forma, teoricamente, tá? Porque existem vários outros fatores, a inflação ou as compras, ou o poder de compra, né? A inflação em si, a variação dos preços, ela não tem essas altas repentinas, certo? Por quê? O governo não está injetando dinheiro na economia, tá? Dinheiro artificial, vamos colocar assim, que não vem de uma produtividade real, tá? O governo ele está balanceando as suas contas públicas para que ele não estimule essa inflação e, obviamente, ele não desvalorize o valor do real, tá? Então, o valor do dinheiro em si, ele está extremamente atrelado não somente, tá, aos gastos do governo, mas esse é um ponto muito importante, tá? Então, a gente nota que a inflação e o valor do nosso dinheiro, ele não tem uma relação fiel, né? Se a inflação ela está alta, o valor do nosso dinheiro ele está menor. Se a inflação ela está baixa, o valor do nosso dinheiro ele tende a se controlar, ele tende a aumentar, certo? E puxando esse gancho sobre inflação, o que também acontece, tá? Quando a inflação ela está descontrolada, vamos pensar assim. Quando a inflação ela está descontrolada, o governo ele precisa tomar alguma medida, ou seja, ele precisa, através das políticas monetárias, ou seja, das decisões monetárias, ele precisa controlar essa inflação. E como o governo controla a inflação? Aumentando a taxa Selic. Existem outras mecânicas, mas para ficar mais didático e mais básico, eu vou utilizar apenas a Selic. Então ele aumenta a taxa Selic, que é o quê? A taxa básica de juros. Para quê? Para que ele contenha a inflação, certo? Então uma inflação alta, um governo gastando muito, é extremamente corrosivo para nós brasileiros. Por quê? A taxa Selic em si, não só para nós brasileiros, tá? Em qualquer país que tem esse método econômico de lidar, tá? Então, a taxa Selic em si ela é a taxa básica de juros, ou seja, empréstimos, financiamentos e outros vários fatores dentro da economia estão atrelados à taxa Selic. Então, o que acontece quando o Banco Central ele aumenta a taxa Selic? Os empresários, as pessoas físicas, elas passam a consumir menos. Por quê? O dinheiro ele está mais caro. Para mim, coletar dinheiro num banco, adquirir um financiamento, um empréstimo, um capital de giro para a minha empresa, realizar um investimento através de crédito do banco dentro da minha empresa está muito mais caro. Então, a produtividade do país, ela reduz por conta desse aumento da taxa Selic. E se a gente tem uma produtividade reduzida, obviamente, o que a gente tem também atrelado a isso? Se as empresas estão produzindo menos, teoricamente, as empresas elas estão ofertando menos vaga de trabalho, certo? E se a empresa ela oferta menos vaga de trabalho, o que acontece? O país ele entra em um momento, não vou dizer nem de recessão, porque existem outros fatores, mas o povo ele começa a ficar sem trabalho, começa a ficar sem dinheiro, né? E a economia ela tem uma desaceleração. Para quê? Para que a inflação seja contida, certo? Porque se o governo não utiliza esse método, essa política monetária para controlar essa inflação, o que acontece? A inflação ela vai continuar subindo, subindo, subindo. O que as pessoas tanto falam, né, desigualdade social, ela vai aumentar porque os pobres eles vão ter cada vez menos dinheiro, porque não tem emprego, não tem estímulo econômico, enfim, não tem nada nesse sentido. Não tem uma produtividade. Se não tem uma produtividade, o Brasil perde, o empregado perde, enfim, o empresário perde, todos perdemos, tá? Agora, quando a inflação ela está controlada, ela está em um ciclo de queda, o que acontece com a taxa Selic?
se ela estava em um patamar alto, ela começa a reduzir a taxa Selic. E essa redução, o que ela causa dentro de um país? Olha, a taxa Selic ela está entrando em um ciclo econômico de redução. Então, eu posso investir mais dentro da minha empresa porque eu vou estar respaldado, teoricamente, porque o crédito ele tende a ficar mais barato com o tempo. Tá? Então, se o crédito ele tende a ficar mais barato com o tempo, as empresas elas começam a produzir mais. Existe mais trabalho, existe mais emprego dentro do país. Então, a produtividade do país aumenta, a empregabilidade, os empregos eles aumentam, a inflação, teoricamente, ela estando controlada, ela vai chegar até um patamar onde o nosso dinheiro ele tende a estar mais valorizado do que em épocas, em ciclos de inflação alta. Tá? Então, essa relação ela é muito importante. Então, quando vocês verem lá, poxa, Banco Central decide a inflação a 13,75%, igual recentemente foi, agora ela já vem reduzindo. Tá? Isso quer dizer que o governo, infelizmente, o Banco Central em si, ele precisa aumentar essa taxa Selic para que ele contenha a inflação, que muito provavelmente ela pode ser advinda das políticas do governo, as políticas fiscais como gastos, né, que é o que a gente vem enfrentando no Brasil. Lógico que tem uma pressão dos países desenvolvidos também em relação à inflação, mas também não é assunto para esse vídeo, tá? Mas enfim, a Selic ela desacelerando, então a gente tem uma aceleração econômica, que é o que dá gancho para o próximo slide. Tá? Então, quando a gente tem um ciclo de baixa na taxa Selic, o que acontece? A produtividade aumenta e o PIB brasileiro ele aumenta, que é o Produto Interno Bruto do país. Tá? Tem essa relação. Então, quando a taxa Selic ela está caindo, a produtividade aumenta, os empresários eles produzem mais, o governo arrecada mais, enfim, tudo se torna positivo para o país em termos de PIB, para a inflação que ela deve estar sendo controlada pelo Banco Central. Agora, o contrário disso é onde a gente entra no ciclo de alta, né, da taxa básica de juros, que é o quê? Taxa Selic aumentando por conta da inflação que já está alta, e isso traz o Produto Interno Bruto para baixo. Por quê? A produtividade dos empresários, a produtividade das empresas, das estatais, enfim, elas estão sendo reduzidas por conta de uma política desenvolvida pelo Banco Central para conter a inflação em si. Então, basicamente, concluindo, pessoal, tudo isso que eu disse sobre inflação, taxa de juros, a taxa Selic em si, sobre gastos do governo e assim por diante, elas influenciam diretamente no nosso poder de compra, no nosso poder de decisão. Obviamente que, se eu tenho uma taxa Selic mais alta, isso é uma questão que pode trazer o governo, as pessoas, a terem crédito mais caro, né? Ela não consegue ter acesso a crédito, ela pode se tornar mais endividada, só que a gente tendo essas mentalidades, em momentos de crise, né, como a inflação muito alta, taxa Selic muito alta, o que devemos fazer? Bom, não estamos em tempo de realizar investimentos, captar crédito do mercado, enfim. É mais importante a gente ficar mais resguardado nesse momento do que prezar por gastar mais. E isso aí já influencia os cartões de crédito e assim por diante. Porque se a taxa Selic está alta, os juros do cartão de crédito ele está extremamente alto. Tá? Então é extremamente importante a gente colocar o pé no chão e ter essa noção de que eu sou extremamente dependente às medidas tomadas pelo governo. Estamos dentro de uma economia onde o agente principal é o governo e dando relação ao sistema financeiro é o Banco Central e assim por diante. Tá? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e vamos desbravar esse mercado financeiro. Um forte abraço.